Boa noite, meus amados. Hoje é 23 de outubro, estamos no 53º dia do nosso propósito, em busca de reflexão, equilíbrio e paz. Para dar início à nossa noite, vamos fazer a nossa oração da noite? Vamos fechar nossos olhos e repitam comigo, amém? Senhor, no silêncio desta noite que se cala, venho te pedir a paz, a serenidade e o aconchego. Quero sonhar hoje com um mundo muito melhor. Quero ter a clareza de enxergar como será possível alcançar a justiça entre os teus filhos. Eu quero me refazer a ponto de conseguir criar soluções para diminuir as diferenças entre os teus filhos. Eu quero me alimentar com a tua graça, com a tua sabedoria e com a tua palavra. Eu quero acordar amanhã com energia e saúde para fazer a minha parte. E eu quero ter paciência para esperar pela parte que o Senhor vai me dar. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre gratidão. Ter problemas não é tão desesperador assim. Desesperador é não ter coragem de lutar contra os problemas. Homens fortes, capazes de realizar grandes obras, compreendem que os problemas são para a mente da mesma forma que os exercícios são para os músculos. É necessário termos problemas para a gente aprender a superação, para a gente se fortalecer, nos tornar pessoas mais fortes, pessoas de fé, pessoas mais sábias. Os problemas desenvolvem a força necessária para uma vida construtiva e feliz. Então agradeça hoje a Deus os problemas que você já conseguiu superar com a sua coragem, determinação e persistência. E hoje eu quero falar um pouquinho de 7 situações. Hoje eu quero incentivar vocês a praticar a gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu vejo que muitos cristãos não têm o hábito de agradecer nem mesmo pelas dádivas, então quem dirá pelos problemas? Hoje a nossa palavra de boa noite vai ser um pouquinho mais extensa, mas fiquem até o final, eu tenho certeza que vai valer a pena. Hoje nós vamos falar sobre as bênçãos escondidas nos principais problemas que Deus permite que nos atinjam. E eu quero incentivar vocês, cada um de vocês, a desenvolver a gratidão em todas as áreas, independente da circunstância. Amém? Então, a primeira situação é o seguinte: um dia, Saul acordou com um prejuízo de 2 jumentas no seu sítio. Mas ao buscá-las, encontrou uma coroa, e essa coroa fez ele se tornar um rei. As perdas sofridas escondiam ganhos muito maiores. As perdas de Saul fizeram de um homem simples um rei. Acompanhe essa história lá em 1 Samuel capítulo 9. E hoje, então, eu desafio você a ser grata, a ser grato pelas suas perdas. Repita comigo: Senhor, obrigada pelas minhas perdas. A segunda situação foi com José. José, que havia começado de baixo, alcançou o posto de gerente na casa de Potifar. Parecia que tudo estava indo bem, mas de repente, por uma acusação injusta de assédio sexual, ele acabou perdendo emprego, perdeu a liberdade e perdeu a reputação. Mas foi graças a essas mesmas situações, essas situações ruins, que ele alcançou coisas muito melhores e maiores na sua vida. Na prisão, ele conheceu pessoas próximas do faraó, e quando essas pessoas foram libertadas, indicaram ele para um cargo que ninguém poderia preencher, ocupar a função de governador do Egito.
Já imaginou se ele não tivesse perdido aquele emprego de gerente na casa de Potifar? Ele nunca teria sido governador da terra do faraó. Essa história está lá em Gênesis, de 39 a 50. Quem crê em Deus, meus amados, e é fiel e obediente a Ele, confia que o melhor está por vir. Então, repita comigo: Senhor, obrigada pelo desemprego, pelo momento de desemprego que eu estou passando. A terceira situação, as crises financeiras também podem se tornar grandes oportunidades de Deus operar na sua vida. Mas com isso eu não estou dizendo que se você gastar mais do que recebe, isso é uma bênção. E também não estou dizendo que a sua compulsão por comprar também seja uma bênção. Eu estou falando de portas fechadas por Deus para te ensinar o valor do dinheiro e a humildade. Humildade, porque muitas pessoas, quando estão bem financeiramente, elas são arrogantes e soberbas. Elas tratam o próximo com superioridade. Pedro e João eram pastores de uma igreja com mais de 3.000 pessoas, mas, no entanto, eles não tinham dinheiro nem para uma esmola. Bem diferente da situação de muitos pastores nos dias de hoje, né? Mas, por não terem um tostão no bolso, eles foram capazes de dar àquele pedinte um milagre que não tinha preço, nem ouro, nem prata, mas o poder de Deus. Então, falta de bens não significa ausência de bênção. Se eles tivessem dinheiro, o que teria sido daquele paralítico na porta do templo? Poderiam ter dado uma esmola para ele, mas ele não teria a oportunidade de presenciar um milagre de Deus. Confiram essa história no livro de Atos, capítulo 3. E repita comigo agora: Senhor, obrigada pela escassez de dinheiro que estou passando, mas que seja temporária e passageira, em nome de Jesus. A quarta situação são as doenças. A doença foi o meio de muitas pessoas chegarem até Jesus. A doença nos faz reavaliar o que realmente é importante em nossas vidas. A doença de Paulo, por exemplo, foi o meio que Deus usou para fundar uma igreja na região da Galácia. Graças à sua enfermidade, muitas pessoas adquiriram vida além da morte. Seu espinho na carne também foi um contrapeso às suas experiências gloriosas, que garantiram que se mantivesse humilde e pudesse ainda ser usado por Deus. Já imaginou Paulo sucumbido por sua arrogância? Quantas cartas deixariam de ser escritas? Perderíamos boa parte da Bíblia. Quantas igrejas deixariam de ser fundadas e outras que pelo escândalo fechariam? Sendo assim, bendito espinho na carne. Confira essa história no livro de Gálatas, capítulo 1, e no 2 Coríntios, capítulo 12. E repita comigo agora: Senhor, obrigada por esta enfermidade, mas se for da tua vontade, que eu seja curada, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. A quinta situação: quantos estão procurando uma saída sem obter sucesso? Quantos têm encontrado somente portas fechadas diante de si? Mas são as portas fechadas que nos levam às portas que realmente valem a pena atravessar. O caminho para a porta que Deus abriu passa pelas portas fechadas. Veja o que diz no livro de Atos, capítulo 16. Eu mesma já enfrentei muitas portas fechadas. Logo em seguida que eu me converti, e isso foi para que eu tivesse a certeza que não adianta habilidade, não adianta experiência, não adianta conhecimento, se Deus não nos quiser naquele lugar. Por isso muitas portas se fecham, porque não estamos onde Deus quer que a gente esteja. Então repita comigo: Senhor, obrigada pelas portas fechadas. A sexta situação: dê graças a Deus pelos problemas que você tem enfrentado no seu casamento.
Se o vinho não tivesse acabado naquele casamento onde Jesus realizou o primeiro milagre, nem aquele casal, nem os seus convidados teriam experimentado o melhor vinho feito pelo próprio Jesus. O final foi muito melhor do que o começo. Jesus pode fazer você ter um novo casamento com o mesmo cônjuge. Ele transforma água em vinho, fraqueza em força, medo em esperança, rancor em perdão, tristeza em alegria e pecadores em santos. Veja João capítulo 2. Muitas vezes uma separação é necessária para que Deus possa restaurar cada um dos cônjuges para depois restaurar o casamento. O que adianta duas pessoas vivendo na mesma casa com um casamento de fachada e que em nada glorifica a Deus? Então deixe Deus transformar o seu casamento da água para o vinho, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira e para que o seu lar seja um pedacinho do céu e para que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Repita comigo agora: Senhor, obrigada pelas crises que estou passando no meu casamento. Amém. E a sétima situação, por fim, eu quero que você pense no cego de nascença que foi curado por Jesus. Jesus se aproximou dele e, após cuspir no chão, colocou aquela mistura de saliva com barro na cara do sujeito e ainda por cima mandou ele se lavar. Amados, além daquele homem ser cego, ainda teve que passar por uma certa humilhação, digamos assim, né? De ter a saliva de um outro homem no seu rosto. E apesar do incômodo causado por aquela lama, foi graças justamente a essa lama que a sua cegueira chegou ao fim. Então, muitas vezes, Deus, para resolver velhos problemas que temos, coloca novos problemas sobre nós, pois são aqueles novos problemas que nos levam a resolver os velhos problemas e principais problemas, muitas vezes a raiz de todos os problemas. Então repita comigo agora: Senhor, obrigada pelos novos desafios que estão surgindo e sendo acrescentados aos desafios que eu já tenho. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que você estiver passando por algum desafio, procure soluções na sua Bíblia, seja para superá-los ou para suportá-los. Eu sempre digo que, assim como os eletrodomésticos que a gente adquire, eles vêm com seu manual de instruções para o uso correto, a Bíblia é o manual de instrução do cristão. Então procure na Bíblia a solução para os seus problemas, porque ela é o manual completo de como ter uma vida abençoada. Quais frutos plantar de acordo com o que se quer colher. Você não deve aceitar passivamente todas as coisas ruins que lhe acontecem. Eu não estou falando isso. E também não estou falando que deve justificar os problemas que você mesmo criou. Mas a Bíblia vai te encorajar a enfrentar as situações e vai te ajudar a mudar as sementes do que você vem plantando e vem colhendo. Lembre-se que as escolhas e as decisões são nossas. E colhemos o que plantamos com a permissão de Deus. Mas problemas trazem escondidos os milagres. Quem não quer problema também está abrindo mão do milagre. É muito fácil louvar e adorar a Deus em meio às conquistas, aos momentos de alegria, embora muitos cristãos esqueçam de Deus quando as bênçãos começam a chegar. Mas um cristão de verdade demonstra sua fé nos momentos de perda e provações. Ou você confia, ou você murmura. A escolha é sua. E o que você escolhe? As bênçãos que você espera, a restauração do seu casamento e tudo mais que você deseja depende disso. Dependem da sua fé e da verdadeira confiança em Deus. Amém? Reflitam sobre essa palavra. Espero que tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. E até amanhã.